Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos, Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Carlos Henrique. Estamos aqui, meus amigos, como todos os dias, para a apresentação do Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos comigo e com o timaço do Batista até meio-dia, falando em esporte para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. O Guarani está próximo de anunciar Luca com o novo reforço. Ex-Ponte Novo Horizontino, atacante de 35 anos, deve ser oficializado ainda nesta semana. Bugre está confirmado na Copa do Brasil 2026. Clube Alviverde vai entrar na segunda fase da competição nacional, que tem início previsto para o dia 18 de fevereiro. Recém-contratado, o Wallace Fortuna é mais um reforço a deixar a Ponte. Insatisfeito com os problemas financeiros, zagueiro se despede do Moisés Lucarelli 14 dias após o anúncio oficial. Kevin rescinde com a Ponte em comum acordo e também não veste mais a camisa da Macaca. Sem Roger Silva para 2026, Londrina manifesta interesse na contratação de Marcelo Fernandes. Flamengo ultrapassa o Fluminense e encerra o ano na liderança de premiações 2025. Mesmo sem valores divulgados para o Campeonato Nacional, Rubro-Negro ultrapassa o rival graças ao vice da Copa Intercontinental. Corinthians tem salto com conquista, com certeza, pela conquista da Copa do Brasil. Rafinha Alcântara anuncia após aposentadoria aos 32 anos. Meia ex-Barcelona, Inter de Milão e Paris Saint-Germain decide deixar os gramados após grave lesão no joelho. Lyon acerta a contratação do atacante Endrick do Real Madrid. Brasileiro assinou contrato de empréstimo válido até junho de 26 com o clube francês.
971021493. É o WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. E ó, pode entrar no YouTube também, Rádio Bandeirantes Campinas. Manda sua mensagem por lá, que também já eu vou ler para você. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Fique conectado dentro e fora de casa com o plano de celular da Desktop. Ligações, WhatsApp, Waze para conversar e navegar à vontade. Planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês, com chip grátis e acúmulo de recarga. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite todas as vantagens de ser cliente Desktop. Desktop, sempre ao seu lado. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, vamos às mensagens aqui através do YouTube Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui quem está mandando mensagem é o Geraldo Chagas. Essa diretoria da Ponte, covarde, não dá satisfação dessa situação que está passando. A Ponte tem que procurar uma parceria para pagar essa dívida no qual se encontra. O Jacir, mandando um abraço para todos os pontepretanos. O Amauri, eu sou bugrino, estou torcendo para a Ponte resolver o salário atrasado. Isso não é bom não, não é bom para o futebol de Campinas isso. Essa grande confusão que a Ponte se meteu. Vamos lá. Bom dia, sou a favor de todos os torcedores TC10 uniformizadas e conselheiros realizarem um boletim de ocorrência contra a diretoria da Ponte por estelionato e arrancar esses picaretas de lá. Alexandre. Palavras pesadas, né? Uma coisa é não ter dinheiro, outra coisa é o que você está acusando aqui. Mas tá lida a mensagem. Triste a situação da nega véia, hein? Lamentável. Deixa eu ver quem que mandou essa mensagem aqui. É o Wilson da Rocha. Um abraço, Wilson. Obrigado aí pela atenção com a gente. CH, estou envergonhado dessa diretoria da Ponte. Não do elenco, mas da diretoria. Luiz Carlos. É uma situação muito triste, viu? Sou bugrino, mas será que o Marco Eberlin não vai embora por estar 6 meses sem receber pagamento? Júlio Gama, Jardim Leonor. Não entendi muito bem o que você colocou aqui, viu, meu amigo? Tem uma outra aqui perguntando sobre o dinheiro do Richard Rios. O Guarani já recebeu a grana, viu? Não sei se falta mais alguma coisa, mas recebeu. A quantia exata eu não tenho, né? Mais mensagens aqui pelo YouTube. O Francisco Lucena, bom dia a todos da Band, um Feliz Natal. Também o Ronaldo do Chapadão. Carlos Henrique, o que você acha dessa situação da Ponte? Eu acho lamentável. E o mais lamentável de tudo é que ninguém vem falar nada a respeito. Ninguém se pronuncia. Nós vamos fazer assim ou assado, vai acontecer isso ou aquilo.
E a torcida está desesperada e os jogadores indo embora. Como que vai ser? Não sei. José Geraldo de Moraes, bom dia. Que o doutor Torrano, presidente da Ponte, venha à imprensa de Campinas esclarecer o início do trabalho desta gestão. Já passou da hora, né, José Geraldo? Já passou da hora. Se eu sou presidente da Ponte, rapidamente eu viria a público para dizer alguma coisa. Não é para fazer promessa. Porque o que está na minha cabeça? Você assumir um clube de futebol sem um plano, não sabendo dos problemas? Isso é uma loucura se isso aconteceu. Eu estou colocando o condicional porque eu não tenho certeza se o presidente tinha ciência ou não da situação da Ponte. Agora, se ele assumiu como presidente, ele tem que resolver. Foi isso, é disso que a torcida gostaria, está esperando isso. Agora, ninguém estala os dedos e resolve o problema financeiro assim da noite para o dia, mas já deu tempo ele se pronunciar e dizer, olha, a situação é essa, nós pretendemos fazer desta maneira. Fiquem tranquilos ou não para a disputa do Campeonato Paulista, mas tem que falar alguma coisa. Esse silêncio, ele é muito ruim. Maurício Ponte Pretano, aqui em Aracaju. Procede a informação que jogadores que acabaram de chegar estão indo embora? Nutricionista foi para o 15 de Piracicaba. E o presidente e o vice estão de férias. Não, isso eu não sei. Agora, sobre o nutricionista eu tenho informação também, que foi embora. As torcidas organizadas por nada faziam um tropé barulho. Agora estão calados, por que será? O presidente eleito é um figurante. Ele não foi na CBF receber o troféu, não dá entrevista. Ele quem manda? Interrogação. Não sei. Não sei te responder. Por que esses mal administradores não largam o osso? A Ponte não merece isso. Deixa a administração para que outro toque. Moisés de Galha. É uma pergunta que eu sinceramente tenho muito curioso. Eu tenho uma curiosidade gigante para saber por que com tanta dificuldade as pessoas continuam lá. Não consigo entender. Obrigado a todos da Band e equipe de esportes por acompanhar nossos times durante este ano. Feliz Natal, um ótimo 2026. Abraços, Wilson Rocha. Sim, o presidente e o vice estão de férias. Poxa vida. Poxa vida. Tudo isso foi previsível desde que se candidataram há 4 anos. Reeleição, então, absurdo. Cleford. Já de férias curtindo a Band. Cadê o Torrano? Valnei Matheus? Não sei. Não sei onde está, não. Tenho a mínima ideia. Eu acho que a torcida organizada da Ponte tem que cobrar essa diretoria. Avelar de Hortolândia. O Elvis tem que vir a público também, Carlos Henrique, pois ele é o capitão do time, porque o salário do Elvis está tudo certo. Isso é um desrespeito para a torcida. Carlos Eduardo, onde você colocou isso, você está colocando hoje, eu não tenho essa informação. E se isso aconteceu, eu estou colocando no condicional, é mais um equívoco da diretoria da Ponte. Como é que paga um jogador e não paga o resto? E os funcionários que estão lá 7, 8 meses sem receber? Como é que eles vão passar o Natal? Hein? Complicado, hein? Complicado. Eu não tenho essa informação, mas fiz questão de ler mais uma vez aqui o que você está colocando e vamos em frente. Mas é muito, muito, muito triste, né? Tem que achar uma solução ou, né, dizer a verdade o que está acontecendo. Agora está todo mundo falando aqui que o presidente e o vice estão de férias, então eu já não sei mais nada. 11h43 em Campinas. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Clube da Band. Breno Beretta. Oi, CH. Os jogadores do Guarani estão realizando neste momento um jogo-treino contra a equipe do Oeste, na cidade de Louveira. Já na tela da Band, nos Donos da Bola, a partir do meio-dia, todos os detalhes a respeito desse jogo-treino.
O Guarani que está fazendo uma preparação forte para a temporada 2026. Hoje é o último treinamento antes da folga de Natal. Os jogadores, logo após esse jogo treino, vão receber a folga. Eles só voltam na sexta-feira, dia 26, no período da tarde. Quem chega sexta-feira? O goleiro Fernando Miguel. Ele se apresenta junto com o grupo do Guarani para iniciar os treinamentos e começar como titular da posição a temporada 2026. Bom, CH, técnico Matheus Costa ontem esteve na tela da Band para falar com a gente, uma entrevista exclusiva, e ele revelou a possibilidade de 2 jogadores serem anunciados ainda essa semana. A nossa ideia era ficar de aproximadamente 12 atletas, ficaram 13, então foi com muita convicção de todos ali a permanência desses atletas. Chega mais algum ou não? Sim, o Fernando Miguel já foi anunciado, mas se apresenta dia 26, então é um atleta que ainda não se apresentou. E a possibilidade grande aí de pelo menos mais 2 atletas que devem ser anunciados no decorrer dessa semana. O presidente Rômulo Amaro esteve aqui com a gente e disse que vem aí uma cereja do bolo. Quer dizer, imagina-se, né, que seja um jogador acima da média de contratações até agora. Quem é? Daí eu deixo para o presidente, anunciar, mas são nomes, óbvio, com uma história muito bonita no futebol. Pelo menos a posição você pode falar ou não? Estamos com a expectativa de mais um centroavante, mais um atacante e mais um meio-campista. A princípio, é isso que nós estamos buscando. Bom, um dos jogadores deve ser um segundo volante para disputar a posição com o Igor Pereira, contratado para ser o titular com a camisa do Guarani, e o outro um centroavante, provavelmente o Luca, jogador de 35 anos, que teve 2 boas passagens em Campinas pela Ponte Preta. O Luca está próximo de defender o Guarani. Como eu disse, reapresentação depois do Natal, na sexta-feira, no período da tarde. Aí no período de Ano Novo, os jogadores ficarão de folga dia 31 e dia 1º. Reapresentação no dia 2 à tarde. Aí não para mais. O Bugre que vai voltar para Bragança Paulista. E no estádio Brinco de Ouro da Princesa está previsto para o dia 8 de janeiro a liberação do gramado. O Guarani poderá treinar no dia 8, no dia 9 e dia 10 a estreia contra o Primavera, 6h30 da tarde. Valeu, CH! Valeu, Breno. Obrigado pelas suas informações. Tudo bem, Tigrão? Bom dia, seja bem-vindo. Você participou da entrevista ontem do Matheus e gostou, Tigrão? Gostei, bom dia CH, bom dia amigos do Nossa Área. Gostei da entrevista. Ele é meio, assim, detalhista para responder, mas ele tem muito conteúdo, me pareceu seguro das coisas, me pareceu satisfeito com o grupo que o Guarani está montando, com o cronograma de trabalho, né? Qual é o cronograma de trabalho? Apresentou, faz exame médico, faz bastante exercício físico, recondiciona fisicamente, treina com bola e estreia no campeonato. Esse é o caminho natural e ele me pareceu satisfeito com a programação e com a execução dessa programação que o Guarani está querendo fazer. E está fazendo, na verdade. Eu gostei. Acho que não dá tempo de perguntar tudo que a gente gostaria, né? Não dá. Não tem tempo, né, Tigrão? Mas eu acho que ele foi bem. Foi bem, me lembrou bastante o Sérgio Moro no timbre, assim, no jeito, por causa do estado, né? Ele é paranaense, de Curitiba, aquele timbre gostoso lá do pessoal do Sul, especialmente dessa região do Sul do país. Foi legal, gostei da entrevista e o Guarani está fazendo, pelo menos até o momento, até onde a gente sabe, uma preparação profissional para estrear no campeonato. Bom, tá chegando o Luca, né? Não foi anunciado ainda, mas o Breno tá cravando, tá dizendo já há mais de uma semana que o Luca tá chegando. E aí, Tigrão? Jogador interessante tecnicamente, fisicamente, clinicamente. Eu, quando perguntado lá atrás, quando começou essa especulação em torno do nome do Luca, eu disse, eu faria uma proposta honesta pro Luca. Mas não depois que ele estivesse aqui, antes.
O contrato está aqui, está em cima da mesa, os valores estão acertados. Você acha que é uma contratação de risco, Tigrão? De risco. Por isso que eu faria... Pela saúde dele, né? Não, quando a gente fala saúde, dá a impressão que o cara tá doente. Né? Tô falando, precisa ver como é que tá joelho, Sei. tornozelo, como a você parte... gosta de falar, as dobradiças. As né? dobradiças, como é que tá, né? Porque ele não tem conseguido jogar. Essa é a verdade. É verdade. Desde a última passada pela ponta, ele não termina um jogo nunca. Agora, tecnicamente, é um jogador interessantíssimo. Então, eu diria isso a ele para encerrar. O contrato está em cima da mesa, só precisa a sua assinatura, a nossa aqui. E para que a gente formalize isso, você concorda, isso seria uma proposta, você concorda a se submeter a uma bateria de exames e de testes físicos um pouco acima do que é o de praxe, quando um jogador chega? Você aceitaria essa condição? Se ele dissesse sim, então, garoto, vem pra cá, vamos fazer, aí faria tudo direitinho. Como é que tá a resistência? Como é que tá essa questão atlética? Se ele conseguir jogar, ele é um ótimo profissional, Tigrão. Ótimo profissional e muito bom jogador. E bota a bola pra dentro de qualquer jeito. Do jeito que vier, ele põe. Só tem essa ressalva que transforma em risco. E também existiria alguma cláusula no contrato de remuneração por desempenho, por número de participações. A gente não tem esses detalhes. A princípio, eu acho uma contratação interessante, fazendo-se, claro, essa ressalva. Muito bem. Desktop, internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Eu sei, Tigrão, que o testemunhal com a Sassá é muito melhor do que o meu. Mas você não tem nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Desktop. A diferença é brutal. Desktop.com.br. Desktop, sempre a seu lado. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Com Pedro Piscinato. Fala, CH, os bastidores do Moisés Lucarelli seguem muito agitados, apenas noticias ruins para o torcedor pontepretano. Os jogadores seguem de greve por conta dos salários atrasados. Eles emitiram um comunicado no último final de semana, citando que alguns atletas estão há 7 meses sem receber, outros não receberam as férias, o 13º deste ano de 2025, e, como eu disse, gerando muita insatisfação no elenco alvinegro. Na semana passada, o Léo Oliveira já pediu liberação, conseguiu rescindir o contrato em comum acordo com a Macaca por conta desses problemas, e ontem mais 2 jogadores pediram também desligamento da Ponte Preta por conta dessa crise financeira. O primeiro deles é o Wallace Fortuna, zagueiro experiente de 31 anos, chegou no Majestoso recentemente, foi um dos 4 jogadores anunciados pela diretoria alvinegra, se apresentou no dia 8 de dezembro lá no Estádio Majestoso, participou de 14 dias de treinamentos e ontem pediu liberação, pediu desligamento do time da Ponte Preta por conta desses problemas financeiros. Outro jogador que seguiu o mesmo caminho é o Kevin, lateral esquerdo. Ele que foi desejado pela diretoria desde o início desse ano. A Ponte Preta tentou contratá-lo para o Campeonato Paulista, não deu certo, conseguiu trazê-lo no decorrer da Série C, e o Kevin atualmente era o jogador mais cotado para assumir a titularidade na estreia do Campeonato Paulista, mas também não vai ser ele que vai assumir essa vaga, até porque o Kevin pediu liberação da Ponte Preta, vai conseguir rescindir em comum acordo o seu contrato com a Macaca, contrato esse que seria válido até março de 2026. E um dos times interessados no Kevin é o Londrina, que também tem interesse no Marcelo Fernandes. O Roger Silva, que conquistou o acesso com o Tubarão para a Série B, vai comandar o Sport na temporada de 2026. E aí o Londrina, de olho no mercado, sem um técnico efetivo para 2026, fez uma sondagem pelo técnico Marcelo Fernandes, e isso deve acontecer com mais frequência nos próximos dias. Os jogadores, funcionários da Ponte Preta receberem sondagens de outros clubes,
até porque, é claro, os outros times adversários da Ponte Preta olham o mercado e conseguem ver essa situação vexatória que a Ponte Preta está enfrentando. O Luiz Felipe e o Bruno Lopes, por exemplo, despertaram o interesse do Paysandu. O Náutico também recentemente sondou o Luiz Felipe. Então, diversos times aí de olho nesses jogadores que estão no elenco da Ponte Preta e ainda não sabem se permanecem ou não para 2026, CH. Vamos em frente, chegando mensagens aqui pelo YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Triste ver o time se afundando em dívidas e não aparece ninguém para explicar nada, lamentável. Carlos Silva também tá se manifestando aqui. O Lorenzo está dizendo que a Ponte faliu. O Damasceno, renúncia Torrano e Ebelim, vocês estão fazendo a maior torcida do interior passar vergonha. O Francisco tá mandando um abraço para todos. Enfim, eu gostaria de estar falando de outra coisa aqui. E eu tô falando da Ponte desde agosto, fora a conquista do título, só de dívida, de desmando e de problema não resolvido, Tigrão. Eu ainda não desenvolvi uma técnica para comentar um noticiário em cima de algo inexistente. Fictício. Ou fictício ou abstrato. Né? E, lamentavelmente, eu falo isso com muita dor no coração, os últimos acontecimentos e as últimas notícias... foi embora o Kelvin agora, pô. Quer dizer, as últimas notícias que têm sido veiculadas e os fatos que vêm sendo concretizados são todos ruins. E a gente, lamentavelmente, tem que repercutir o fato concreto e não aquilo que as pessoas gostariam que a gente falasse. E comigo aqui não tem essa de falar só o que os caras gostam de ouvir. Eu, por exemplo, tenho um profundo respeito pelas pessoas que estão dirigindo a Ponte, compreendo perfeitamente a dificuldade e aquilo que eles estão passando. Às vezes não tenho o alcance para entender como que as pessoas se submetem a tamanho sofrimento, profissionalmente falando, com tudo isso que está acontecendo, mas isso não é problema meu. Então, vou dizer aqui de novo o que eu disse ontem. A torcida merece, mesmo que seja um bate-papo para desejar Feliz Natal e um próspero Ano Novo e dizer que as coisas estão sendo encaminhadas. Se não tiver nada para dizer de como está sendo encaminhado, pelo menos um Feliz Natal para o torcedor da Ponte, uma palavra de alento dizendo, eu ainda não tenho aqui tudo na mão, eu ainda não tenho tudo resolvido, mas as coisas estão sendo encaminhadas. Podem ter certeza disso. Mas não é o Valdemir Gomes que tem que dizer isso, quem tem que dizer é quem está dirigindo a Ponte. Bom, eu quero dizer que para aqueles que não sabem os deveres de um jornalista, nós temos que apurar com responsabilidade e rigor, nós temos que questionar, nós temos que ter isenção, temos que ter compromisso com a veracidade. Não dá para falar sobre algo, como o Tigrão disse, que não existe. A realidade da Ponte hoje, ela é muito complicada. Tomara que mude no futuro, mas por enquanto é muito complicado. A gente torce muito por isso, que as notícias comecem a acontecer de uma maneira mais positiva. Fatos menos doídos para o torcedor. É isso que eu gostaria que acontecesse e gostaria de ouvir isso da alta direção da Ponte. Em Campinas, 11h56 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Fique conectado
conectado dentro e fora de casa com o plano de celular da Desktop. Ligações, WhatsApp e Waze para conversar e navegar à vontade. Planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês, com chip grátis e acúmulo de recarga. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite todas as vantagens de ser cliente Desktop. Desktop, sempre ao seu lado. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Lembrando que o calendário do futebol brasileiro foi encerrado no último domingo com a vitória do Corinthians na final da Copa do Brasil, 2-1 para cima do Vasco da Gama. Mas está rolando o Campeonato Africano de Nações, aliás, jogos exclusivos na tela da Band. A competição começou no domingo com a vitória do país anfitrião Marrocos sobre Comores pelo placar de 2-0. Ontem, Mali e Zâmbia empataram por 1-1. A África do Sul ganhou de Angola pelo placar de 2-1. E o Egito de Mohamed Salah venceu o Zimbábue pelo placar de 2-1. Jogos que serão realizados. A competição começou agora, no último domingo, e prossegue até janeiro. Destaque para os jogos da Band que serão transmitidos ao longo da próxima semana. Ao longo deste fim de semana, né, já começaram as transmissões e vão prosseguir também ao longo das próximas semanas. Destacando agora a Copa São Paulo de Futebol Júnior, lembrando que os times de Campinas entram em campo já na primeira rodada da competição. A Ponte Preta joga exatamente no dia 2, é a data de início da competição. A Ponte Preta vai jogar e o seu compromisso será fora de casa. A Macaca estreará 11 horas da manhã na competição. E vai encarar justamente o Coritiba no dia 2, sexta-feira, 11 horas da manhã, pelo grupo 14, com sede na cidade de Patrocínio Paulista. Quem estreia também na Copa São Paulo, mas no dia seguinte, no dia 3, vai ser o Guarani. O Bugre, integrante do grupo 7, com sede na cidade de Assis, pega o Atlético às 9 horas da noite. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também